Olá pessoal, bom dia. Aqui é Jonathan do canal Caminho Enquanto Penso. Para quem não me conhece, eu moro aqui em Portugal há 7 anos. Portugal não, na Europa, né? Porque também já morei em outros países. E pronto, moro aqui há 7 anos. Queria compartilhar um pouco da minha história com vocês aqui, para que vocês assim percebam o quanto é desafioso a vida do imigrante, né? Quanto é desafiante, na verdade, a vida do imigrante. E muitas vezes a gente está no Brasil e quer mudar de vida e acaba fazendo essa imigração, né, para outros países, a fim de encontrar uma melhora de vida. Então vamos lá. Como eu disse, me chamo Jonathan e moro aqui atualmente em Portugal, né, que foi o país que eu decidi vir quando eu estava ainda no Brasil. Trabalhava como soldador na época e resolvi vir para cá através de vídeo, pesquisa, né? Não vou entrar muito a fundo, senão o vídeo vai ficar muito longo. E o que acontece? Durante esse tempo, eu cheguei aqui em Portugal e consegui um trabalho muito bom, que era para trabalhar como soldador, construindo tanques de secagem de leite, para leite em pó, né? Para virar leite em pó. E esse trabalho me proporcionou a oportunidade de trabalhar na França durante muito tempo. E nesse tempo eu conheci muito a França, gostei muito da França, né? Gosto da França. É um país muito bom, muito amigável para se morar, muito tranquilo, para quem gosta de tranquilidade. Penso que é o melhor lugar que tem. Bem, até onde eu fui, né, gente? Eu também não morei em muitos países. Já morei poucos meses na Bélgica, já visitei a Holanda, então eu não tenho muito conhecimento de outros países. Mas até onde eu fui, França, e entre Portugal, Espanha e França, para mim, França ainda é o melhor. Então, o que acontece? Morei um tempo, trabalhei um tempo nessa empresa, né? Indo para a França. E depois dessa empresa eu saí e entrei numa outra empresa que ela só prestava serviço na França. E foi daí então que eu comecei então a morar na França. Mas isso, gente, eu vim com a minha família, vim com o meu filho. Na época a gente só tinha o meu menino. Aí depois a gente teve a menina, que nasceu aqui em Portugal. Então, o que eu estou contando para vocês, gente, é um resumo de 7 anos, tá? Para que vocês entendam um pouco da dificuldade. Então, eu resolvi sair dessa empresa e fui para uma outra empresa que trabalhava totalmente na França. Minha esposa ficava aqui em Portugal com meu filho. O meu filho tem um grau de autismo, então necessitou sempre dele ter um acompanhamento. Quem, quem quiser deixar nos comentários também, eu posso fazer um vídeo sobre como que é ter um filho autista aqui na Europa e os tipos de acompanhamento que você tem que fazer, tá? Então minha esposa sempre esteve aqui em Portugal, né? Durante esse tempo que eu trabalhei nessa empresa, devido ao meu filho ser autista. E por esse trabalho que eu trabalhava na França, se ganhava relativamente bem, muito bem. Eu posso até falar aqui para quem é soldador. O soldador hoje aqui
para trabalhar para uma empresa portuguesa lá na França ganha em torno entre 28 euros a hora a 31 euros a hora. Isso depende do acordo. Se a empresa vai ceder casa, carro, essas coisas também. Também é outro vídeo que eu posso fazer para vocês. E assim, ela continuou aqui com os acompanhamentos. Depois disso, saí dessa empresa e fui para uma outra empresa que a gente, como que eu vou dizer? Eles dão um documento para a gente, se chama A1, e a gente tem o direito de morar no país que a gente está trabalhando durante 18 meses. Deu 18 meses, você tira 3 meses de férias e se ainda houver trabalho, você volta a trabalhar. E é assim que funciona. E esse A1, ele te dá o direito de levar a esposa e filho. Então, nesse trabalho, como era um trabalho para longo tempo, eu acabei levando minha esposa e meus filhos, que aí, nesse meio tempo, nasceu minha filha, né? E então ela ficou 3 meses aqui em Portugal e logo em seguida a gente foi morar na França. Moramos lá na França 2 anos, né? Foi um período muito bom, foi onde realmente eu convivi ali com os franceses, com os imigrantes franceses, que a França também tem muito imigrante. Então, foi uma experiência muito boa. Porém, o trabalho acabou e tive que regressar a Portugal, né? Tive que regressar a Portugal. E quando voltei para Portugal, eu voltei a abrir uma empresa, uma serralharia, a que se chama Serralharia em Portugal. E assim, não é um negócio muito simples aqui em Portugal de você ter uma empresa, porque quem cuida de todas as burocracias é a sua contabilidade. Então você tem que contratar uma empresa contábil para fazer esses trâmites burocráticos da sua empresa. E muita coisa você não sabe. Eles também não sabem, às vezes, te passar. Eles pesquisam para depois te passar. Então tem, ó, às vezes tu pensa que tá indo bem, aí daqui a pouco vem, sei lá, uma multa, vamos dizer assim, uma coima, eles chamam coima aqui. Porque você não deduziu alguma coisa no IVA. E tem diversas coisas, gente. Diversas. Você paga imposto aqui sobre o aluguel o aluguel sobre o seu armazém, o seu galpão. Você paga um imposto sobre ele, além do aluguel, você paga uma taxa. Então, não é muito fácil você ter uma empresa aqui em Portugal. Ter é fácil, agora manter que é difícil por causa das informações, gente. Dependendo da área, as informações são muito restritas. Então, gente, vamos voltar agora para Portugal. O que foi de diferente logo que eu cheguei aqui em Portugal em relação ao Brasil? Olha, como todo imigrante, eu vim para cá para ter uma estabilidade financeira melhor. Não digo ficar rico, milionário. Na época, eu quis ter uma estabilidade financeira melhor. Não que eu ganhasse mal no Brasil, eu trabalhava numa empresa muito boa para o meu setor, que era de solda. Eu penso que eu estava ali, se eu não tivesse no topo do salário, eu tava ali perto. Tá? Mas calhou de a gente decidir vir para Portugal, né? Que nem eu disse, depois de a gente pesquisou aí quase um ano sobre documentação, como que era, os preços, aluguel, todas essas coisas. E então foi um processo um pouco demorado até eu conseguir vir para cá. Chegando aqui, o que eu vi de diferente? Logo que você chega aqui, você tem que ter um transporte.
né? Aqui não é diferente do Brasil, gente. É até um pouco pior dependendo da região que você mora. Se você resolver morar afastado de grandes centros, você vai ter que ter um carro assim que chega. Por quê? Quando você mora afastado, o aluguel acaba sendo um pouco mais barato. Porém, você tem que ter um veículo. Se você mora no centro, aí você tem a oportunidade de ônibus, que é a que chama autocarro, de comboio, que é trem. Então você tem essas possibilidades de locomoção. E quando você chega, você já tem essa escolha a se fazer, né? Depois entra a questão de trabalhos. Muita gente vem para cá achando que vai chegar aqui e vai trabalhar na sua área. Para quem é soldador, pedreiro, serralheiro, carpinteiro, encontra trabalho fácil e rápido, né? Você vindo preparado, você encontra trabalho fácil e rápido. Agora, vendedor, é, repositor de mercado, é, essas, esses serviços assim que não exige grandes formações, já é um trabalho um pouco mais complexo de se conseguir aqui, porque principalmente para mulheres, tá? Principalmente para mulheres. Conseguir um trabalho no ramo de vendas, em lojas, essas coisas não é muito fácil, tá? Então, você tem que ter ciência, pesquisa a área que você quer vir para cá. Se tiver conhecido, você converse bastante com esse conhecido a respeito, como que é, o que não é, como que foi, como está sendo atualmente. Em relação a preço de alimentos aqui, quando eu cheguei aqui, era muito em conta mesmo. Era, pra vocês terem uma ideia, e minha família com 3 pessoas, eu, minha esposa e meu filho, a gente gastava aí 230 por mês de compra no mercado. É outro vídeo também que eu posso fazer também, sobre os preços atuais, sobre as coisas. Se vocês quiserem, põe aí no comentário. Vão dando dica, gente, do que vocês querem ouvir, que eu vou fazendo um vídeo para tá falando com vocês, tá bem? Então, gente, os preços eram muito bons aqui quando eu cheguei. Depois da época do Covid, aconteceu um boom no preço dos alimentos, no preço do combustível, principalmente. Hoje mesmo, o combustível está muito caro em relação ao salário que é ganhado aqui em Portugal, né? O litro do combustível, dependendo dos postos, bombas, né, como eles chamam aqui, 2,14, 2,9, um salário de 800 e tal, gente, é muita coisa. É muita coisa. Acaba sendo como no Brasil. Então, bem, é isso, gente. Você vai encontrar hoje, se você vindo para Portugal, quais são as dificuldades? Aluguéis, preço muito elevado, o preço do combustível, alimento com preço muito elevado. Hoje, que nem eu falei, gastar 200 e tal. Hoje, uma compra de um mês aqui em casa, eu gasto por volta aí de 480, quase 500 euros, gente, de compra. Vocês verem a diferença de 7 anos, percebe? E assim, vocês pensam bem, analisam o que vocês estão vivendo hoje no Brasil, para ver se vale a pena vocês imigrarem, tá, gente? Eu posso estar fazendo um vídeo também falando sobre o meu período que eu morei na França, tá? Porque hoje, se eu não me engano, as fronteiras estão mais abertas, assim, Espanha, França, Alemanha, na questão de documentação de residência, tá? Você vir trabalhar no país e conseguir tirar o seu cartão de residência para você poder morar legalmente no país.
Gente, esse canal é um canal informativo, um canal de troca de ideia, onde eu falo sobre um pouco sobre a Europa, falo um pouco do meu ponto de vista espiritual. Muitas vezes vocês vão me ver aqui no canal falar sobre espiritualidade e pensamentos, conversas aleatórias, porque muitas vezes tem gente que está precisando ouvir um, uma palavra, uma direção, uma ideia. Então, esse canal eu procuro fazer isso, tá, gente? Decidi fazer um pouco falando sobre Portugal, um pouco da minha vida, porque eu ainda não tinha feito um vídeo assim para que vocês possam estar conhecendo um pouco da realidade aqui, tá? É isso, gente. Gostou? Se inscreva, deixa seu like e vamos continuar aí com os bons pensamentos para que nossa vida flua, tá? Pouca reclamação, pouca murmuração para que a vida flua, tá, gente? É isso.